O que Jesus estava fazendo naquela noite em que foi traído não era a chamada Santa Ceia, era a Páscoa judaica. Então por que nós não podemos praticar a Páscoa? Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi feito. Olha lá, 1 de Coríntios, olha lá. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Qual era o fermento? Porque o versículo não para aqui. Isto tem texto e o contexto. Eu te apresentei um contexto, estou no texto, tem um outro contexto. Olha qual era o fermento que estava levedando a igreja de Corinto. Coloca o 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Olha o que era o fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. A Páscoa celebrada na igreja de Corinto era o fermento. Paulo está dizendo: tira este fermento. Isto é para os judeus. Vocês não podem continuar fazendo Páscoa, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele já foi sacrificado, e uma vez sacrificado pelos pecados, sacrificado para sempre. Uma vez sacrificado para nos salvar, sacrificado para sempre. Uma vez sacrificado para nos purificar, Cristo foi sacrificado para sempre. Posso trazê-lo de volta e dizer: morre hoje pelos meus pecados. E amanhã levantar a Santa Ceia e dizer: morre hoje para me purificar, morre hoje para me libertar, morre amanhã para me salvar. Isto o dono da vida fez uma vez, oferecendo o seu corpo no madeiro para sempre. Alimpai-vos, pois, dos fermentos velhos. Foi isto que o Espírito Santo fez aqui. Tirou o fermento da Páscoa. Lembra, nós estamos no 1 Coríntios 5, lá no 11, ele diz: eu recebi o que eu já ensinei. Paulo já havia ensinado aí, e eles continuavam nisto. Paulo disse: o que eu estou entregando a vocês, o que eu recebi do Senhor, ressuscitado. Paulo diz: o que Cristo fez aquela noite, estava tentando explicar, mas eles não entendiam. Era uma igreja carnal. A igreja de Corinto é como as igrejas evangélicas hoje. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensa no ventre, no dinheiro. Meu amado, nós estamos aqui 2 horas, ninguém tocou na tua carteira. Mas nós não estamos atrás do teu bolso. Nós não estamos atrás da tua carteira. Nós estamos atrás de te dar a verdade de Deus, que chega por intermédio da minha vida e chega a tua vida para edificar outras vidas. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa. A igreja continua a mesma massa judaica. Você amassa, massa, massa, óleo. Amassa, massa, 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 candelabro. Amassa, massa, 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 Páscoa. Amassa, massa, 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 jejum, vigília, campanha, sacrifício. Nunca que muda a massa, a receita não muda nunca. O Espírito Santo está dizendo: vocês alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como vocês estão sem fermento. Esta igreja não tem fermento judaico. Somos uma massa, uma virgem pura. Não temos prata, não temos ouro, não temos uma grande quantidade de pessoas, mas temos anjos servindo a nós. Temos a certeza de que o que fazemos está diante de Deus, porque está a sua palavra aberta diante da igreja, diante do trono de Deus, meu amado. Então Paulo estava explicando isto. Para que fazer o evento da Páscoa se ele já foi sacrificado? Deixa eu abrir um parênteses. A Páscoa feita pelos judeus era uma vez por ano. Os crentes fazem todo mês. Ainda que fosse para fazer a tal ceia, aonde foi que ele fez aquilo todo mês? Então, se querem fazer a lei, que sirvam a lei de forma correta. Então Paulo tentou explicar, mas eles não entendiam. Olha lá, 1 de Coríntios. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, com os pães da sinceridade e da verdade. Só que eles não entendiam. Olha lá, 1 de Coríntios,
E eu, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo não deu alimento sólido, eles eram carnais. Na igreja de Corinto havia carnalidade, e uma delas era isso que você vê. Você vê, Paulo disse, isso que vocês estão celebrando, isto não é ceia. A bebedice, comida, um come, o outro não come. Vocês não têm casas para comer, a Páscoa é feita nas casas. O que vocês estão fazendo? Vocês estão menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os membros. Os pastores não leem isso. Meu amado, sinceridade, em nome de Jesus, não para honrar o homem, mas para honrar o Espírito Santo. Você já ouviu isso em algum lugar na tua vida? Não. Sabe por quê? Porque isso não enche cofre de igreja, mas isso arranca algema. Quantas pessoas não vão à igreja no dia de ceia? Porque o pastor diz, quem está em pecado não pode cear. Quem não for batizado não pode cear. Quem não é casado não pode. Isso é uma igreja de proibição? Ou é uma igreja de pessoas livres em Cristo Jesus? Um pedaço de pão e um copo de suco me impede então de ter comunhão com os irmãos? Estou eu julgado? Estou eu condenado no meio da congregação? Há pessoas melhores do que eu? Há desigualdade ou há união? Paulo diz, tira isso de dentro de você. É que vocês não entendem, porque vocês são carnais, vocês são meninos a Cristo. Olha no versículo 2, olha lá, com leite eu vos criei e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo não deu alimento sólido, carne, algo mastigável. Paulo deu a eles leitinho, e eles não entendiam. Era isto que Paulo estava querendo dizer. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não é para sempre, era até que ele viesse. E ele veio. O terceiro dia ele voltou. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz, olha lá, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Veio ou não veio? A pessoa bate aí no portão, dona Jaqueline, pois não, Geraldo está? Ele está lá no quarto, poderia chamar ele, quando ele voltar, eu falo. Mas se ele está no quarto, vai esperar ele voltar? De onde? Se Cristo está em vós, você vai esperar ele voltar? O Espírito está dizendo, examine-se a vocês mesmos. Se vocês então permanecem na fé, porque vocês não têm fé que ele está em vocês? Não, eu sou um pecador, como Cristo está em mim? Se Cristo estivesse em mim, eu não usava esse bastão, isso é coisa de pomba gira, disse o meu pastor. Examine-se a você mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está no monte. Diga, Cristo está em mim. Diga, ele já veio e mora em mim. Quem mora em mim não precisa esperar voltar. Precisa? Não precisa. Não faz sentido. Eu dentro do quarto, a pessoa me chama, a minha esposa, ele está dentro do quarto, mas quando ele voltar, eu falo com ele que você esteve aqui, tá bom? Ele está em você. Ele voltou. No dia de Pentecostes, ele fez morada eterna em você. Era isto que Paulo queria ensinar. Era isto que o Espírito Santo quer te fazer entender. Nada do que eu coma ou deixe de comer me acrescentará nada espiritualmente. Leia 1 Coríntios 8:8. A comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Não, porque se você não comer a Santa Ceia, você não está em comunhão. Não estou? Se aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, tem mais comunhão do que isto? Se eu estou gravado na palma de suas mãos, se nada me separa do seu amor, absolutamente nada. Você quer mais comunhão? Meu amado,
eu não tenho mais como ter mais comunhão com Deus. Eu estou inseparável dele, ao ponto de poder declarar de que nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer mais comunhão com isso? Você ser inseparável do amor de Deus? Diga: Abba, Pai. Nada me separa. Se eu errar, ele me disciplina. Se eu continuar no erro, ele me açoita. Se eu continuar de novo, ele me corrige. Mas separar de mim, nós estamos inseparáveis do amor de Deus. Inseparáveis. Não há nada que eu coma, não há nada que eu deixe de comer que me trará benefício espiritual, porque nós somos abençoados com todas as sortes de bênção em Jesus Cristo. A ceia é uma celebração para os judeus. O nosso alimento é espiritual. O pão que comemos é o pão da vida. É a palavra, é o Cristo em nós. Ele tentou dizer isso também aos judeus. Olha lá. Eu sou o pão vivo. A igreja está dando um pão com trigo. Pessoas carnais. Você vê a carnalidade como a igreja de Corinto? O pão não é o pão, porque são carnais. O pão é vivo, o pão é Cristo em nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ele apontava para ele, se alimentar dele, viver dele, respirar ele. Não é comer um pão da padaria que vai dizer eu sou espiritual. Ele diz: eu sou o pão vivo, eu não sou o pão Pullman, eu não sou a hóstia do Papa, eu sou o pão vivo. Vocês têm que se alimentar de mim. Respirar Cristo, viver Cristo, andar Cristo, orar Cristo, dormir Cristo, acordar Cristo, ter uma comunhão com Cristo, Facebook Cristo, WhatsApp Cristo. Vocês têm que se alimentar de mim. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, não é deste, é deste. Se alimentar das verdades, comê-la. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é aquele que o pastor vai levantar na Santa Ceia. Aquele que vocês compram na padaria, no supermercado Presunic, no Carrefour, poxa, francês. O pão que vocês vão comer, dizia ele aos judeus, cheios de escamas, cheio de lei, pensando nas coisas terrenas. O pacto deles era visível. Jesus disse: o reino de Deus não virá com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês, é espiritual. O reino é Cristo em nós.